Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos com mais um vídeo no canal Tempozil. Desta feita, o meu amigo irmão Marvila estará trazendo uma palavra, vamos dizer assim, um estudo, porque foi tão elaborado e facilmente para ser compreendido na festividade dos filhos de Sião. No domingo à noite, ele esteve trazendo esta palavra, este ensino maravilhoso na Igreja Pentecostal Deus e Amor de Neves, em São Gonçalo. Então vamos ao vídeo, mas antes, se inscreva no canal Tempozil, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos ao vídeo. Cumprimento a amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Essa palma está muito fraca, poderia ser melhor, porque Jesus é muito melhor. Igreja, feche os olhos, cante assim com muita alegria. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção pra dar. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção pra dar. Levante as mãos para o céu e receba um raio de luz, e cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção pra dar. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção pra dar. Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz, e cante comigo, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Amém. Levanta a mão para o céu e diga assim: meu Deus, nesta noite eu vim ouvir a tua palavra, eu vim te adorar, porque aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar reservado para te adorar. Senhor, receba a minha adoração nesta noite, porque eu creio que o Senhor é o único que pode ser adorado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Palmas para Jesus. Irmãos, sem perda de tempo, nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a Bíblia no mesmo tema de ontem, porque o tema é sobre o chamado, não é isso? Quero agradecer também ao nosso irmão Antônio, ao pastor aqui da igreja, aos irmãos que me deram essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, tá bom? Isso é um privilégio muito grande de estar aqui falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor, tá bom? E eu agradeço muito de coração a todos. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer aos irmãos que quando foi antes de ontem que eu peguei a Bíblia, eu estava lendo uma outra Bíblia que eu tenho em casa, e quando eu gosto dessa Bíblia aqui, que ela já tem tudo marcadinho. Quando eu fui pegar essa Bíblia aqui, esse marcador aqui não estava onde eu botei agora, estava em outra página, não lembro. Quando eu abri a Bíblia assim, irmão, diante de Deus e de testemunho, quando eu abri, caiu Jeremias capítulo 1. Amém? Então isso é uma confirmação que esse congresso foi levantado por Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo de número 4, a palavra de Deus. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci.
Antes que saísses da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Versículo 6. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e plantares. Versículo 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que vês, Jeremias? E eu disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. Disse o Senhor: Viste bem, porque eis que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Pode sentar toda a amada igreja, batendo palmas para glorificar o nome de Jesus. Aquele que chama está aqui na igreja. Aquele que chamou, ele aperfeiçoará a boa obra até o grande dia do arrebatamento, diz a Bíblia. Irmãos, nós acabamos de ver aqui uma história real, uma passagem real da Bíblia sobre um chamado. Os irmãos conhecem esse chamado aqui, que já leram. Isso aqui é antigo, a gente, desde a nossa conversão, os crentes antigamente, quando se convertia, eles caíam dentro da Bíblia para ler mesmo, e todos os crentes da época antiga, quando se convertiam mesmo, que é muito diferente dos de hoje, que hoje muitos crentes aceitam Jesus, não querem ler a Bíblia. A maioria dos cristãos conhece aqui de cor e salteado, o chamado de Jeremias, Ezequiel, ponte de pé que eu falarei contigo, Isaías, quando Deus falou para ele que ele ia ser enviado, ele falou: Senhor, mas sou um homem de lábios impuros. Então esse chamado todinho, os cristãos que tinham sede mesmo de querer ser um profeta, ser um pregador, ser alguém na presença de Deus, todos conhecem essa passagem, que é uma passagem bíblica tradicional. E eu quero dizer para vocês aqui que esse chamado de Jeremias, aonde o Senhor fala que antes que ele fosse formado dentro do ventre, ou seja, ele não tinha nem sido formado um embrião dentro do ventre da sua mãe, Deus já tinha separado aquele profeta para aquela nação, ao qual designara para derrubar, para destruir o poder do inimigo e para edificar e levantar o poder de Deus ali, aonde Israel estava praticamente em degradação moral. Israel estava também sendo praticamente todo destruído, e Deus iria fazer uma nova história ali em Israel através de Jeremias. Sendo que no chamado de Jeremias, Deus, quando falou para ele, Jeremias, eu não acredito que ele deu desculpa, talvez, por ele querer fugir do chamado, mas ele deu ali a sua, vamos dizer assim, ele deu a sua tese para Deus: Senhor, mas como que eu vou? Eu sou uma criança. E o Senhor falou: não diga que tu és uma criança, porque se eu colocar as minhas palavras na tua boca, tudo que você falar vai se cumprir, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E Deus fez esse chamado para Jeremias. E o interessante é que Deus, na mesma hora, deu uma visão para o profeta. Na mesma hora ele deu uma visão para Jeremias. Jeremias, o que você está vendo aí? Jeremias tendo aquela visão, né? Uma visão linda. Ele viu uma vara de amendoeira e de repente o Senhor perguntou para ele: o que você está vendo aí? Ele: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Vale lembrar que a amendoeira em Israel não é essa mesma amendoeira que nós temos aqui, não. A amendoeira lá, ela tem flores brancas, ela tem galhos mais finos do que essa daqui, é menor um pouco, é uma árvore que para todo judeu, quando ela começa a brotar, todo judeu tem na sua mente aquela percepção: está acontecendo agora uma fase de autoridade, esperança e restauração para a nossa terra. Porque a vara de amendoeira é a planta mais fiel no seu ciclo de, vamos dizer assim, primavera, verão, outono e inverno. Quando chega no inverno, ela joga suas folhas, suas flores, fica somente aqueles galhozinhos, e quem olha e passa, pensa: essa árvore aqui não vai sobreviver mais, porque ela já está morta. Quando começa a
terminar, ali terminando o inverno, aí ela começa aquele processo praticamente de renovação, aonde já se brotam as flores, brotam folhas, e ali na mesma hora começam a vir as amêndoas, aqueles frutos, porque Deus, ele é fiel com a sua palavra. E Deus escolheu essa árvore como referencial para os profetas da época. Agora vamos lá no livro, rapidamente aqui, no livro de Números, capítulo 17, 8, você vai ver que a vara de Arão era uma vara de amendoeira. Está escrito lá na Bíblia, era uma vara de amendoeira. E quando ela brotou flores e folhas de amendoeira e ainda deu amêndoas. Está escrito na palavra do Senhor. Então você vê que Deus pegou uma referência para Jeremias na vara de Arão. Por quê? Para mostrar para Jeremias que aquilo que ele estava falando para ele era pura verdade. E o chamado seria garantido para a glória de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele fala, irmãos, pode custar um mês, um ano, 2, 3, 10, não interessa. O tempo é de Deus. Aquilo que ele te prometeu vai se cumprir na tua vida, porque ele é fiel para te dar a tua vitória, para te dar a promessa de sua vitória. Em 2011, vou abrir aqui um parênteses, em 2011, quando eu fui numa vigília, foi eu e minha esposa, lá na igreja. Quem lembra do saudoso irmão Deus Amar aqui? Quem lembra do irmão Deus Amar? Fomos na igreja dele, ele já tinha a igreja dele, mas nós fomos na igreja dele lá, na assembleia dele lá. Fomos na vigília, na casa do oleiro, e cheguei lá e ficamos naquela vigília, uma vigília muito abençoada, 2011 mais ou menos, 2010, 2011. Aí Deus levantou uma profeta, um vaso dele, chegou na hora. Para vocês terem uma ideia, como que um chamado, quando ele é prometido, e Deus ele fala, não adianta, irmão, tem que acontecer. E Deus usou aquele vaso, aquela profeta, e chegou para mim, colocou a mão no meu ombro, entregou os mistérios lá. Eu sei que na hora o que eu mais lembrei foi quando ela falou assim: Deus está me mostrando aqui, o irmão com umas malas arrumadas, e o irmão vai para um lugar muito longe. Vai para um lugar, é no Brasil ainda. O irmão vai pregar a palavra de Deus e vai fazer uma missão. Eu pensei comigo na mesma hora, eu falei: o que eu vou, meu Deus do céu? Eu estou aqui, eu não saí desse patamar de obreiro da igreja, não sou um presbítero, não sou um diácono, não sou nada. Eu pensando comigo, isso vai demorar muito tempo, eu pensando comigo. Aí, acabou a vigília, nós fomos embora para casa. Lá do lado da minha casa, onde eu moro hoje, tem uma igreja também, que é um quartinho, um culto de oração lá, que nós sempre também, quando não tínhamos condição de vir aqui, a gente estávamos indo lá. A irmã Suzete, lembra? Aí, hoje nós moramos perto dela. Então nós fomos, passou uns 6, 7 meses, nós fomos lá nesse culto lá. Ela também é uma irmã muito usada por Deus, uma irmã de oração. O culto deles é só oração. Aí chegamos lá, ficamos orando lá. Daqui a pouco a irmã Suzete chegou para mim e falou assim: Deus está me mostrando um irmão com as malas arrumadas, e o irmão vai pegar um avião para viajar. Eu falei: agora vai dar ruim, porque agora vai ter que ir. Aí ela falou assim: e Deus manda te falar que o irmão vai nessa missão, você vai trocar 5 lâmpadas que estão queimadas. Aí eu pensei: 5 lâmpadas queimadas eu vi. Aí na mesma hora, você pensou aí, que são 5 lâmpadas queimadas, você se perguntou o que é isso. Deus manda te falar, você vai, através de você, 5 crentes desviados voltar para a presença de Deus. Eu falei: amém. Irmão, passou uns 2, 3 meses, o meu antigo encarregado falou assim: aí, quer vir trabalhar aqui? Eu falei: aonde? Aqui no sul. Aí eu falei assim: mas e aí? Falei: como é que é o esquema aí? Aí ele falou assim: ó, 2.000 e tal, 2.000 e pouco de dinheiro. Aí falou lá: e você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, um monte de promessa. Chegou na hora, eu falei: bota meu nome aí que eu vou. Aí eu não lembrei da revelação. Eu sei que na hora eu falei assim: bota meu nome aí que eu vou. Irmão, quando eu cheguei lá, eu lembrei da revelação. E quando eu cheguei lá, tinha realmente pessoas que eu conhecia aqui, que estavam lá, e pessoas de lá que estavam ali. Inclusive, um radialista da Deus Amor do Peru, ou do Chile, se não me falha a memória, ele estava afastado da presença de Deus. E num culto lá, e também em conversas lá, a gente se reunindo, conversando, os 5 voltaram para a glória de Deus. Porque quando Deus fala, Deus ele cumpre a sua palavra. Quando Deus fala, ele cumpre. E não adianta, irmão. Você vê que Moisés, quando teve um chamado, quanto tempo que Moisés ficou lá no palácio? Moisés era um hebreu, é isso? Moisés era um hebreu,
E Moisés ficou no palácio de Faraó, 40 anos no palácio de Faraó, praticamente indo ao inverso da cultura do teu país. E ele está lá, é um hebreu. Daqui a pouco teve um problema lá, ele teve que fugir para o deserto. Ficou mais quantos anos pastoreando ovelha? Mais 40 anos. Eu vou para o Monte Bíblia aí, mais 40 anos. Passou 80 anos total. Daqui a pouco Moisés vai no Monte Horebe. Quando ele chega no Monte Horebe, ele vê uma cena inusitada, uma coisa que ele ficou assim, irmão. Não pensa você que Moisés chegou assim e viu a sarça ardente, ficou assim, parado, olhando. Ah, tá, o senhor não. Irmão, ele ficou com os olhos arregalados. Aquela árvore, aquela pequena árvore estava pegando fogo e não se consumia. Ele ficou assim espantado. Ele parou com a vara na mão e ele olhando. De repente ele ficou assim, de queixo caído, estupefato. Ele ficou espantado de ver aquela cena. Daqui a pouco uma voz lá de dentro surge e Deus começa a falar com Moisés. Quando o pastor falou aqui ontem, Deus já estava me dando isso também, que existe o chamado para a salvação e existe o chamado para o ministério. E é verdade. O chamado de Moisés, a Bíblia diz que ele foi tirado das águas para a salvação. Mas ali no chamado dele foi no meio do fogo que Deus chamou Moisés. Porque é através do poder de Deus que se destrói as fortalezas de Satanás. E ali Deus falou com Moisés. Moisés chegou na hora, fez que nem Jeremias, como Deus falou para ele: vou te mandar lá no palácio para você tirar o meu povo que está lá sofrendo. Deus contou a história do dia para ele, falou: estou vendo a aflição do meu povo está sofrendo, o povo está acontecendo isso, e a aflição desse povo subiu até mim, e eu quero que esse povo saia de lá, e eu quero te usar. E Moisés olhou para ele e deu uma desculpa, falou: Senhor, eu sou uma pessoa inadequada para isso, eles não vão me aceitar, eu não tenho como. E Deus ignorou a desculpa dele, falou: fica tranquilo, tudo que eu te mandar tu vai fazer, eu vou te guiar, eu vou ser contigo. Daqui a pouco Moisés vai dar outra desculpa, uma desculpa de desconhecimento. Senhor, mas se ele chegar lá e perguntar assim, e quem é que me enviou, eu vou falar o quê? Não interessa quem te enviou, fala lá, o grande eu sou te enviou, eu sou o que sou, pronto. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Fala lá, o grande eu sou que te enviou, pronto, até você aí, Faraó. Daqui a pouco Moisés vai dar outra desculpa. É assim que muitas vezes acontece quando Deus dá um chamado para a gente, para fazer alguma coisa, e a gente tenta fazer uma desculpazinha com Deus. Não cola não, irmão. Não adianta não. Se a gente insistir, sabe o que acontece? Deus vai imprensar a gente até a gente cair em si que tem que ir. Sabe por causa de quê? Porque Deus está confiando em você. Deus está confiando alguma coisa em você. O tema do congresso é para você descobrir o teu chamado. Qual é o seu chamado? Você tem que descobrir o teu chamado na igreja. E Moisés vai lá e fala assim: Senhor, eu não tem como eu ir não. Vou te falar por quê. Eu sou um homem de lábios pesados. Algumas linhas de interpretação diz que ele era gago. Outras linhas de interpretação diz que por ele ter ficado 40 anos sendo hebreu lá, praticamente no palácio, ele foi perdendo o sotaque hebraico. Então, e depois voltou para cá, perdeu de lá de novo. Então, ficou aquela... Então, sendo um ou sendo outro, foi desculpa dele. Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, eu não vou poder ir. E aí? Envia outro. Deus falou: vem cá, quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez o ouvido do homem? Não foi eu que fiz o ouvido, não foi eu que fiz a boca? Fica tranquilo, o que eu fizer, o que eu falar para você, tu vai falar e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Daqui a pouco, Moisés vai naquela situação. Deus foi e capacitou ele. Deus começa a dar poderes para ele, jogou a vara assim, a vara virou uma cobra, e Deus falou para ele: pega essa serpente pelo rabo, pega por trás. Sabe o que Deus estava falando ali? Nós vamos destruir o poder dessa serpente, o poder do inimigo. E Deus estava mostrando para ele, já estava treinando ele para um chamado. Por isso que a Bíblia diz: eis que vos dou o poder sobre serpente e escorpiões. Então, quando Deus dá o chamado para o cristão, ele capacita. Quando Deus dá o chamado, ele prepara o homem para a obra. E você, minha irmã, você, meu irmão, precisa descobrir, você que ainda não descobriu, qual é o teu chamado na igreja. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, tem o chamado para o ministério. Alguns Deus deu para quê? Para apóstolo, para profeta, para pastores, não é isso?
para doutores, para evangelistas. Mas será que para somente aí? Será que a igreja se define apenas em apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e doutores? Não. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo, e esse corpo tem membros. E os membros, no livro de Romanos capítulo 12, versículo 4, você encontra isso, e no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, você também vai encontrar isso. Ali te dá tudo mastigadinho, o que você vai ser na igreja. A Bíblia fala lá em Coríntios, o quê? Capítulo 12, versículo 12 em diante, que nós somos membros desse corpo. E o corpo, o que é o corpo? O corpo, ele é um conjunto de membros interligados um ao outro. Aí se forma um corpo, tá certo? Então, cada membro desse corpo, ele faz esse corpo andar, pensar, agir, tomar decisões, dormir, acordar, tomar água, e assim vai. Pensa quantas funções o seu corpo faz durante um dia inteiro. A comparação da igreja é isso aí. E a Bíblia fala assim: se todo o corpo fosse apenas olho, onde estaria o nariz? Está lá em Coríntios 12. Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Então não ia ter lógica a igreja ter somente evangelistas dentro da igreja, ter somente pastores dentro da igreja. Você vê que o corpo ele é abrangente, tem tudo, tem pastor, tem evangelista, tem doutor, tem operador de milagre, está ali em Coríntios 12. Tem aquele que opera o milagre, tem aquele que entrega a profecia, tem o profeta. Então a igreja ela é organizada para isso, e Deus conta com você para alguma coisa nesse corpo. A Bíblia diz que os membros que menos têm aparentemente importância são os mais honrados, e os que mais dão sustento e o que mais dão equilíbrio ao corpo inteiro. Você quer ver um exemplo? Se, por exemplo, aqui está aqui, ó. Se o pé tem 5 dedos, olha para o teu dedo mindinho lá no canto. Você vai ver que aparentemente ele é um dedo quase que insignificante. Mas vai ali e pede para o médico arrancar ele fora para você ver a diferença que vai fazer no teu dia a dia. Vai afetar a tua coluna. Porque aquele dedo está ali para ajudar na estabilidade do teu corpo. Uma certa feita, um pastor estava pregando e de repente ele fez o apelo e 10, 15, 20 almas, não lembro, aceitou Jesus. No outro culto, mais alma e mais alma, mais alma, e ele pensou consigo que ele era ali praticamente o principal daquela igreja. Ele pensou isso há muito tempo atrás, o irmão já deve ter ouvido falar isso, ele achando que ele era o tal, porque a pregação dele atingiu os corações e as almas se convertiam. Deus deu para ele um arrebatamento de sentido e mostrou para ele, levou ele numa área lá no céu, assim, de sentido, para ele se ligar numa coisa. Deus, com misericórdia, mostrou para ele: eu vou te mostrar porque eu te amo, eu não quero que você se perca na soberba. Aqui, ó, quando você prega e você ganha aquelas almas, você conhece aquela irmã Maria, que todos os dias antes de começar o culto, que ela vem com aquele paninho, ela vai lá passando o paninho no banco da igreja, ela está ali orando por você, para Deus te usar. Ela está orando para entrar um pecador, chorando aqui, se converter arrependido. Ela está ali fazendo de tudo para que esse culto seja avivado. E eu vou te usar porque você é um instrumento, mas não é por tua causa apenas, não, é por causa da igreja que está lá. Nós temos que entender isso, para não deixar a soberba entrar no nosso coração. E a Bíblia diz que tem membros que são aparentemente ali visíveis, está lá em Coríntios 12 ainda, que são membros que parecem que ganham destaque, mas por trás das cortinas tem alguém que está segurando esse peso, tem alguém que está ali lutando em oração pela igreja. Quer ver uma coisa? Arranca a oração dessa igreja e vê o que acontece depois. Tira só a oração, não tira mais nada. Pode deixar louvor, pode deixar pregação, pode deixar o que for, evangelismo, tira só a oração dessa igreja, assim, exclua ela dessa igreja, você vai ver o que acontece com a igreja. A igreja vai virar aqui praticamente um grupo, praticamente, porque a oração, ela é fundamental na igreja, quase a alma da igreja. Aleluia! Então, muitas das vezes, irmão, nós temos que entender isso. E nós precisamos entender que o chamado de Deus, ele muitas das vezes, você quer ir lá para a África, lá para não sei para onde.
E Deus quer converter alguém do teu lado, lá perto da sua casa, e você não está entendendo. Aonde tem um pecador, aí há um campo missionário. Glória a Deus. Aonde tiver um pecador, aí tem um campo missionário. Vou te contar uma história aqui rápida para você de novo, que é pura verdade. Não estou falando isso para... isso aqui é para a glória de Deus. Esse dia eu estava no balcão, um rapaz falou assim para mim. Olha o que ele falou para mim. Ele falou assim, poxa, esse dia a gente conversando, ele não é da igreja, aí ele está começando a querer se interessar de ir para a igreja, aí um assunto e outro a gente vai alimentando. Daqui a pouco ele falou assim, poxa, inclusive, né, veio um pastor lá não sei de onde, foi numa comunidade que quando ele era do mundo, ele era rival daquela comunidade, só que chegou lá, os meninos pegou ele e matou ele. Eu falei assim, estranho, né? Ele falou assim, fala a verdade, se ele tivesse ido lá, olha só ele falando, se ele tivesse ido lá, na direção do Espírito, ele não ia morrer na mão daqueles homens. Eu falei, é viável o que você está falando, é até justo o que você está falando, mas a gente não entende Deus. De repente ele foi pelo Espírito, Deus permitiu ele morrer na mão dele já, mas nós não sabemos se ele foi no Espírito ou não. Aí eu falei assim para ele, presta atenção, eu falei assim para ele, deixa eu te contar um negócio. Uma certa feita aqui teve uma invasão aqui na comunidade, uma invasão de facções rivais contra a facção da nossa comunidade aqui. Vieram fortemente armados, travaram ali a rua toda, mais de 40 homens super armados de fuzil, e de repente ali, eu falando para eles chegaram e pegaram um rapaz que eles mandaram o morador, subiu, a padaria da minha mãe ficou toda quebrada lá de tiro, geladeira quebrada, furada, e esse rapaz, ele estava praticamente lá na padaria também, e ele, quando me viu, que na hora eu estava com a Bíblia na mão, eu desci com a Bíblia na mão, que ele me viu, ele me abraçou, me segurou, contando para ele, e ele me segurou e falou assim, rapaz, não deixa ele me levar não. Ele tomou a minha Bíblia, pegou minha Bíblia, até uma Bíblia de estudo, lembra até hoje, ele segurou a minha Bíblia, aí ele falou, rapaz, eu quero aceitar Jesus. E ele chega, e aqui eu falei para ele, eu novo convertido, meio ignorante ainda, aí ele falou assim, poxa, será que eles vão me livrar? Eu falei, essa aqui que está no teu pescoço aí, primeiro que ela não vai te livrar. Falei assim logo para ele, já cheguei de sola mesmo. Falei, essa aqui não vai te livrar. Aí ele foi e falou assim, o que eu faço? Eu falei, você tem que aceitar Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus. Provérbios 16:7 diz que se o teu caminho for agradável aos olhos do Senhor, eu falando para ele, até os teus inimigos Deus vai fazer que você tenha paz com ele. E aí? De repente Deus pode te dar um livramento, vai, cola. Falei assim para ele. Ele segurou minha Bíblia, a Bíblia de estudo, eu voltei lá em cima, peguei uma Bíbliazinha do início da conversão, uma Bíblia toda anotada, mais velhinha, eu, dá licença, falei para ele, você é crente agora? Segura essa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui combina com você, essa aqui é Bíblia de um alto nível, falei assim, é outra Bíblia. Aí dei para ele, aí na hora ele falou assim para mim, fala um pedido para mim aí, para ele não, porque com certeza eles vão me matar, porque ele sabe que eu sou da outra facção. Aí eu falei assim para ele, vamos lá fora, falei, vamos lá ver. Aí cheguei lá, procurei quem era o chefe, mas eu fui impulsionado por Deus, vou te falar por quê. Eu procurei quem era o chefe e eles não queriam liberar o garoto. Liberou o morador, não queria liberar o garoto. Eu falei assim para ele, falei, poxa, amigo, dá uma chance para ele. Ele está aceitando Jesus agora, ele é errado, ele é rival de vocês, mas dá uma chance para ele. Aí o rapaz falou assim, vai lá e fala com aquele homem lá, de blusa tal, vamos lá, blusa. Aí eu fui no chefe, aí eu conversei com ele, ele falou assim, mas você quer que a gente pegue e solta ele aí? Só para soltar ele. Eu falei, agora ele vai para a igreja, ele vai começar a caminhar. Se amanhã depois você ver ele fora da igreja e você quiser, da vida, se você quiser, aí é com vocês, mas dá uma chance para ele. Aí ele foi e falou assim, eu vou dar uma chance porque você pediu. Aí foi lá, mandou levar, levei ele embora, tirei ele da comunidade, ele foi embora. Preste atenção agora. Quando eu contei isso para ele, esse rapaz, ele foi num culto na casa da irmã dele. Esse fato que eu contei para ele já tinha 24 anos atrás. Quando ele foi lá no culto da casa da irmã dele, a irmã dele fez a menção desse fato no culto da casa da irmã dele lá. Lembrou esse fato todinho. Ele falou assim, não é possível. Tem 24 anos isso. E esse dia eu estava conversando com esse rapaz que tirou esse menino lá, e 24 anos depois, essa história, a gente contando lá no balcão, você repete ela aqui sem ninguém te falar ela. Eu estou sentindo que Deus está falando alguma coisa comigo. Eu estou sentindo que Deus está falando algo comigo. Ele falando, eu vou começar a caminhar para a igreja.
Entendeu? Então Deus falou com ele através de um testemunho de 24 anos atrás. E ele, eu vou começar a caminhar para a igreja. Ele não é crente ainda não, mas já está começando a caminhar para a igreja, buscando a Deus. Irmão, nós temos que descobrir qual é a chamada que Deus tem com a gente. Muitas das vezes você não pode estar no altar, mas você pode fazer alguma coisa para a obra de Deus aí embaixo. Não é somente aqui não. Às vezes aqui você pretende estar aqui, Deus não quer você aqui, Deus quer você em outro lugar, em outra área. Às vezes Deus quer você num hospital, às vezes Deus quer você num presídio, às vezes Deus quer você lá com o teu vizinho, com a sua vizinha para evangelizar ele, e você está achando que é aqui. E às vezes você quer ir para um lugar longe, sendo que você ainda nem treinou, nem fez nada ainda, aonde você mora. Você precisa deixar Deus trabalhar no teu coração e descobrir aonde é esse chamado para que você possa fazer alguma coisa para a igreja, para a obra de Deus. Porque uma coisa nós temos certeza, porque quando Deus ele chama o homem, ele capacita o homem. A Bíblia diz que ele capacita, ele prepara, ele dá os dons, ele batiza, ele prepara a pessoa para a obra, e quando ele prepara, aí sim, ele muitas das vezes envia até como um missionário. Para quem não sabe, missionário vem de míssil, ou seja, é um míssil que vai para explodir na cara de Satanás aonde foi designado. E Deus ele pode te levantar, só vai depender de você, só vai depender da sua fé, só vai depender da sua conduta diante do Senhor. Nós temos que entender que o chamado não é só para profeta. Nós vimos aqui uma passagem do chamado de um profeta que foi escolhido pelo Congresso. Mas quando se fala do chamado, ele é muito abrangente, tá? Tem pessoas que vão se dedicar ao estudo da palavra de Deus, tem pessoas que vão ficar somente como obreiro na casa do Senhor, tem até ministério até para gente aí se bobear, na hora que alguém vir tentar quebrar a igreja, você segurar para não deixar ninguém. Então, tem gente que até está preparado para... Então, meu irmão, Deus quer te usar de tudo quanto é forma na igreja. A questão é, você quer ser usado para alguma coisa na obra de Deus? Agora, olha que interessante. Vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Vê um negócio aqui rapidinho. Vê um versículo da palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, olha bem. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha só que interessante. O que é instruído na palavra, reparta de seus bens com aquele que o instrui. Uma certa feita, eu peguei e pensei assim comigo, lá no mundo fala padrinhar, mas não é padrinhar, aqui não, a gente não tem isso não, é ajudar. Eu pensei assim comigo, eu vou ajudar um irmão, porque ele é do ministério, eu vou ajudar ele assim, assim, assim. Irmão, fiz isso. Escolhi aquele irmão dele e ajudei ele. Quando eu ajudei, pensa no céu se abrindo para você e Deus prosperando a sua vida. Às vezes Deus quer que você sustente alguém. Às vezes Deus quer que você ajude alguém, algum pastor, algum obreiro da igreja que esteja passando uma dificuldade. Deus quer te usar com teus bens. E você não está entendendo. Não é uma barganha, você dá para querer receber, não é isso, mas você acha que se você der, Deus não vai te dar? Deus vai te dar sim, porque aqui aquele que é instruído, porque tem gente que na vida não entende nada, mas está dependendo de alguém instruir aqui, aquele que é instruído na palavra, reparta seus bens com aquele que o instrui. Então, aqui tinha um pastor que passou por aqui, ele estava falando comigo, nós estávamos lá de noite numa reunião, aí na saída dele aqui, ele estava falando comigo, com a minha esposa, na época estava o Elisa, a Flaviana, aí ele estava falando que quando ele dirigiu aqui, ele quase não comprava carne. Sabe por causa de quê? Deus usava as irmãs para comprar carne para ele. E aí? Deus usava as pessoas para fazer a compra dele. Então você vê que aquela irmã ali, olha bem, olha ela na função dentro da igreja. Olha se ela fosse um membro do corpo. Se ela fosse não, ela é um membro do corpo. Qual seria a função dela ali? Porque o corpo tem braço, tem dedo, tem perna, tem cabelo, tem olho, tem ouvido, tem tudo. Tem rins, tem pulmão, tem tudo que você imaginar. Tem órgãos que está trabalhando
dentro do teu corpo que você não está vendo nada, mas quando você está dormindo, ele está trabalhando em seu favor. É órgão, é membro do seu corpo que está aí por dentro, que você não sabe nem qual é a função dele direito, você nem sabe como que ele é. Ele é desconhecido de você, mas ele está trabalhando para manter o teu corpo vivo, o meu corpo vivo. Então, esse irmão falou que Deus usava uns irmãos da igreja para ir lá fazer a compra dele. E ele era um obreiro fiel aqui, tá? Era um pastor fiel. Questão de ética, eu não vou falar quem é, mas era um pastor muito sério, muito dedicado. E ele falou: irmão, eu nem precisava ir no mercado, Deus provia tudo. Lembra de Elias, que o corvo foi até lá? Lembra de Elias, que estava dentro da caverna? E aí? Foi dentro da caverna, não foi? Ele estava, e o corvo chegou lá, não foi? Trouxe lá, né, a provisão para ele. Quem queria ser esse corvo aí, para você ter prosperidade na tua vida? Já pensou? A Bíblia diz que a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Sabia disso? A Bíblia diz que a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E tem gente que tem mente medíocre. Não, eu quero só receber. Irmão, você tem que pensar em dar. Porque quando você dá, porque você tem. E se você tem, é porque Jesus te deu. E se Jesus te deu, você é próspero. Você tem para ajudar. Entendeu? Então, tem muitas funções dentro da igreja. Nós não sabemos, não temos ideia do que é possível ser feito. Nós não sabemos do que é capaz de ser feito dentro de uma igreja para ajudar a obra do Senhor. Nós não sabemos, não temos ideia. Se formos achar somente que é ficar a chamada só para o profeta, não. O profeta está ali, ele não vai ficar trabalhando com as coisas do mundo. A gente sabe disso. Ele vai estar reservado para a obra de Deus. E Deus está contando, Deus está prosperando um membro da igreja lá fora quando ele vai trabalhar. Sabe para quê? Para ele ajudar essas pessoas aqui dentro. Porque aqui dentro a batalha espiritual é grande, irmão. Está pensando que a batalha espiritual dentro da igreja é coisa pequena, é coisa normal, igual como fosse uma diretoria de colégio, como que fosse uma diretoria de clube, de qualquer coisa? Irmãos, aqui são os lugares celestiais, a luta está redobrada aqui. Então essas pessoas aqui precisam de muita ajuda. Voltando ao assunto, quando eu fui lá para esse lugar, para o Rio Grande do Sul, que eu fui para lá, que eu cheguei lá, eu chorei, irmão. Eu fui andando para a rua, derramando lágrimas. Eu fui para longe da minha família, para um lugar que eu não conhecia ninguém, e eu fiquei pensando comigo, muito ruim ficar sozinho. Bate uma angústia na hora. Procurei uma igreja lá para orar um pouquinho, lá não tinha quase igreja. Então, fui naquela cidade lá que encheu de água. Então, o que aconteceu? Bateu aquela angústia. Então, quantos obreiros saem daqui, irmão? Larga a sua família, larga seus entes queridos aí para trás. Sabe para quê? Para ir ganhar alma lá naqueles países onde tem terroristas, onde tem gente que manda matar, e eles vão por amor à obra de Deus. Eles precisam de você, da sua oração, da sua oferta para ajudar lá. Precisa de tudo, irmão. Tudo isso é preciso. O governo não dá nada para ninguém, não. A igreja, ela precisa sim. A igreja precisa sim da união dos irmãos. Os irmãos fazer o que pode. Ah, mas eu não tenho nada. O que você tem? Ah, eu posso orar. Ore. Ah, não tenho nada. O que você tem? Ah, eu tenho uma vassoura aqui para trazer para a igreja para ajudar a varrer. Traga. Ah, mas o que você puder, faça pela obra de Deus, que o Senhor com certeza Ele vai trabalhar no teu coração e na sua vida em nome de Jesus. Para terminar, irmão, eu quero dizer para você que quando Deus dá o chamado na vida do homem, o chamado ele vem quando você está em oração, quando você está buscando a Deus, quando você tem um propósito, quando você quer ser usado por Deus na obra. E outra coisa, o inimigo tem colocado no coração de muitas pessoas para que não venha mais se interessar em ter o chamado na obra de Deus. O inimigo tem feito de tudo para colocar nos nossos corações desânimo para não termos um chamado na obra de Deus. Essa que é a grande verdade. É lógico que também, imagina se numa reunião de obreiro na igreja, preste atenção, se numa reunião de obreiro, toda reunião de obreiro tivesse um irmão que foi lá para fora, ou que não foi, mas que tem uma experiência, e ele perdesse não, ia ganhar. Se ele tivesse ali 10, 15 minutos para contar a sua experiência pessoal do seu chamado para aquele monte de obreiros que estão ali, eu te garanto, a situação hoje seria outra em nome de Jesus. Porque ia aumentar a fé,
porque ia gerar mais fé no coração das pessoas que querem ter o chamado. A Bíblia é clara: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Tem que desejar. Esse desejo tem que estar no coração do homem, tem que estar no coração da mulher, tem que estar no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe. Não vou ultrapassar mais, porque é somente até aqui que o Senhor colocou no nosso coração. Vamos ficar a igreja de pé. Eu vou fazer uma oração e vou passar para o homem de Deus, que vai dar as considerações finais aí para os irmãos. Levanta a mão para o céu, vamos agradecer a Deus. Antes de fazermos a oração, tem alguém aqui que você está afastado, você ainda não é um cristão, você quer aceitar Jesus como teu Salvador, ou você quer voltar para os caminhos do Senhor? Levanta a mão. Tem alguém que você quer voltar para Deus nesta noite? Você quer ser um vaso escolhido de Deus, para Deus te usar em alguma coisa na igreja? Tem alguém que você ainda não é crente, quer aceitar Jesus no teu coração, quer aceitar a fé? Só dá um sinal com a sua mão que eu vou orar em teu favor. A igreja vai orar em teu favor. Não tem ninguém? Que Deus abençoe. Vamos orar para agradecer a Deus. Levanta a mão para o céu, todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor, de oração, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, meu Pai. Meu Deus e meu Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelas tuas bênçãos recebidas das tuas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, pela a tua igreja amada que está aqui, Senhor. Nós te agradecemos pelos irmãos que cada um está aqui, Senhor, pela tua obra, por amor da tua palavra. Que o Senhor venha despertar em nossos corações, meu Deus, mais vontade de fazer a tua obra, mais vontade de fazer a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha colocar no nosso coração um desejo, Senhor, de ganhar almas para ti, de ganhar almas para o teu reino, de ganhar almas, Senhor, para a tua presença. É o que nós te pedimos nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.